esposa de Ismael e na casa de cada pessoa que está aqui. Ainda essa noite, Pai, no nome de Jesus, que as palavras que foram direcionadas a Zaqueu sejam direcionadas para a casa de cada pessoa que está presente. Hoje houve salvação nesta casa. Portanto, glória a Deus. Acompanha cada família inteira. Nós pedimos. Em nome de Jesus. Eu vou saber. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Com Ministério de Milagres. Bom dia com Jesus! Hoje é terça-feira, esse é o dia que Deus fez. Para que a gente possa ficar o que, Jana? Alegre. Alegre. Ha, ha, ha. Deus é bom. Amados, hoje temos um divisor de águas, né? Nós estamos finalizando esse mês de setembro, mês de portões despedaçados, não é abertos. O Senhor vai despedaçar e cremos que essas portas serão abertas, estarão abertas de dia e de noite para que as riquezas das nações venham para nossas vidas. Creia nisso. Amados, nós iremos começar um novo propósito, um novo ciclo na nossa vida no Ministério Palavra da Fé. Esse ciclo vai se iniciar no dia 1º, terças e quartas-feiras, onde nós estaremos estabelecendo algo que o Senhor colocou lá no meio do mês de setembro, para que a gente possa vivenciar aquilo que é a vontade de Deus. E há um alinhamento em todas as nações, onde Deus colocou no coração de pessoas para que possam fazer um jejum. Esse jejum de clamor é o maior jejum, né, que vai ter o evento da história do Brasil, onde nós estaremos alinhados. E eu quero trazer para você algo bem interessante daquilo que é a palavra de Deus. Existem castas que só saem através de jejum e oração. E esse maior clamor de arrependimento da história do Brasil vai iniciar no dia 1º de outubro. E nós temos um propósito no Ministério Palavra da Fé. Toda terça e quarta-feira, toda a igreja, todo o Ministério Palavra da Fé estará em jejum, em oração e consagração. E nós iremos alinhar com isso aqui também, que é o maior clamor de arrependimento em todo o Brasil. Está sendo estipulado esse em todas as congregações, em todas as formas de religiões, para que possamos estar alinhados. 1º de outubro, esse jejum vai iniciar às 18 horas. Só que o nosso jejum, a partir de meia-noite hoje, em 1 minuto, já começamos a entrar em jejum e consagração, para que o Senhor tome providência de umas situações que está acontecendo. E nós estamos declarando que este mês de outubro, também estamos comemorando quantos anos, Jana? 15 anos. 15 anos de Ministério Palavra da Fé aqui na cidade de Caruaru, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E esse jejum, amados, é um clamor que nós vamos fazer junto com esses irmãos. E essa forma de pedir arrependimento, de confessar os pecados da nação, nós estaremos declarando esse clamor nas ruas, nas praças, nas igrejas, nos trabalhos, aonde você estiver, você vai estar em jejum e oração, na sua casa também, em todo o Brasil, para que possamos estar em alinhamento, em um só propósito e uma só visão. Então, se meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, amados, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, para que possamos estar alinhados em um só pensamento com Ele. Então, a partir de meia-noite e 1 minuto de hoje, estaremos em jejum para declarar aquilo. Então, se meu povo se humilhar, orar e me procurar e se arrepender de mudar de sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações e tem mais, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Estaremos com esse propósito. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa casa. Sara nossas finanças. Sara o nosso ministério. Tudo aquilo que está errado,
nós estaremos declarando como jejum. E prepare-se, quando começarmos a jejuar, o inimigo vai tentar se levantar, só vai tentar. E quando se levantar por um caminho, ele vai nos perseguir, por 7 irá fugir de nós, da nossa presença. Convite, hoje à noite estaremos encerrando o nosso clamor, o nosso propósito de arrebentando as portas. E vamos entrar amanhã, dia 1º de outubro, já com o pé direito, dizendo assim: estou jejuando em consagração. Lembre-se, existem castas que só saem com oração e jejum. Vamos consagrarmos agora, confessarmos e orarmos para a glória do Senhor. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, respire forte, solte sua voz e declare conosco. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Próspero. Próspero. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completa. Talentoso. Talentosa. Criativo. Criativa. Confiante. Confiante. Seguro. Segura. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Valioso. Valioso. Livre. Determinado. Equipado. Capacitado. Ungido. Aceito. E aprovado. Não sou mais um. Não sou mais um. Eu sou um filho de Deus Altíssimo. Sou uma filha de Deus Altíssimo. E eu vou ser. Tudo aquilo. Que fui criado para ser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho. Eu posso. E eu sou. O que a Bíblia diz. E eu vou. Para onde ela diz que eu vou. Senhor Deus, consagramos a Ti todos os nossos planos e projetos. Que seja feita a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fortalece, Senhor, nossa fé. Jesus, nos cobre com Teu sangue. Espírito Santo, toma a direção de tudo que vai ser feito aqui. Usa o Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje à noite, culto de oração, confissão de fé, entregando o mês de setembro nas mãos do Senhor, que já passou, declarando vitórias em nossas vidas. Amados, começamos ontem, segunda-feira, falando sobre o perdão. E nós vamos dar continuidade. Não desliga a rádio, não mude de estação. Vai falar com você essa palavra. Amados, nós falamos daquilo que a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 12, verso 15, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e contaminação a muitos. Amados, a amargura é o resultado da falta de perdão, e esse é um terreno fértil para que o inimigo semeie todo tipo de destruição. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, fala sobre pessoas que estão na igreja com uma capa. Eu não queria dizer isso, mas é a palavra. Uma máscara. Em casa é um bruto, um cavalo, é uma mulher áspera, seca, dura, sem vida, sem amor. Mas na igreja tudo se transforma. E a Bíblia diz assim: quero, pois, que os homens, e quando a Bíblia está falando homens, mulheres, jovens, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Já imaginou que a tua oração está sendo impedida por causa da ira que está no teu coração?
Aquilo que você tem como uma forma de raiz de amargura, não suporto, não aguento, eu quero ver essa pessoa longe de mim. Isso impede que você seja ouvido por Deus. E vemos que essa falta de perdão e essa ira nos torna prisioneiro do passado e nos impede de viver o presente de Deus. Enquanto você tiver uma ira no seu coração, uma mágoa de alguém, você não poderá viver o melhor de Deus na sua vida. E nisto, amados, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, está falando com os maridos, mas também resulta para as mulheres. Então vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e cordeiro do dom da graça, da vida, e de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu vou falar para os dois. Mulher tem que honrar o marido tem que honrar a mulher. E se os dois se desonram, suas orações não sobem. Suas orações não são ouvidas. Nisto, como é que você diz que ama a Deus e não ama quem você vê? E eu vou mais além. Como é que você... Tem pessoas que ficam perto de outras pessoas que vivem contando a vida íntima do marido, da mulher, aquela coisa toda, jogando a lama no ventilador, dizer outra coisa, jogando a lama no ventilador, e as pessoas ficam perto dessa pessoa. Imagine, aquela pessoa que fala mal do seu próprio cônjuge, que dorme, que alimenta, é a mesma pessoa que vai falar de você. É a mesma pessoa que vai trazer contaminação a muitos. A falta de perdão, a ira, a amargura, faz com que a pessoa seja doente. Essa pessoa doente, que não perdoa, que não sabe o que é amor, que não tem intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é amor, não tem intimidade com Deus, porque Deus também é amor. Se Deus perdoou, quem somos nós para continuarmos julgando? E nisso, amados, o nosso perdão libera a cura de Deus. Nós vamos começar, a partir do dia 1º de outubro, toda terça e toda quarta, nós estaremos falando sobre o jejum, libertação, sobre cura e sobre reavivamento. Sobre o reavivamento do Espírito Santo. Mas só pode acontecer, como está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo só é poderosa se ele não tiver raiz de amargura no seu coração. Se ele não tiver mágoa de ninguém. Pastor, eu tenho intrigados. Amados, você está condenado. Pastor, não suporte fulano. Você não tem a graça de Deus. Porque quem contém raiz de amargura se afasta da graça de Deus. E nós gostamos sempre de dizer o que é graça, Jana? Favor não merecedor. Eu não mereço, mas Deus me deu. Mas se eu tenho raiz de amargura, se eu não perdoo o meu irmão, estou afastado da graça. Aquilo que seria um favor de Deus, eu vou viver pela minha conta agora. Perdoar os outros, amados. Como diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu só vou ter perdão dos meus pecados se eu perdoar. A oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tem gente que ora, mas não é ora, é reza. A reza que fala e não entende o que está falando. Não tem frutificação. A palavra tem que ter mudança, de dentro para fora. A tua oração tem que ser íntegra, integral, do coração. Aquilo que você está orando, você tem que viver. Mateus capítulo 5, verso 23, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali lembrando que seu irmão tem algo contra você, olha, não é nem você contra o irmão, é o irmão contra você. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois volte e apresente sua oferta. Até a oferta. Tem pessoas que estão semeando, as ofertas estão ali, guardadas. Mas eu semeei na casa do Senhor. Eu semeei numa terra próspera, certo? Mas a terra em si, ela dará poder para que essa semente imploda. Ela germine, cresça, floresça e dê frutos. Mas acontece enquanto você, e eu estou falando sério, viu? Enquanto você tiver uma raiz de amargura no seu coração, suas ofertas não vão fazer você prosperar. Elas estão lá guardadinhas. É como se fosse um celeiro. Você plantou, mas aquilo ali só vai germinar, poder de gerar algo na tua vida, quando você tiver com interesse no teu coração. Falo para você, algo muito sério. Na minha vida eu tenho muitos desafetos. Não tem como esconder.
desafetos que me odeiam, desafetos que falam mal de mim, desafetos que querem ver eu morto. Mas eu tenho uma coisa, eu não tenho nada contra eles. Nunca falei nenhum A, nenhum B. Eu não vou emprestar a minha língua para poder falar mal de alguém. E muitas pessoas sentam numa mesa e a mesa define você. Quando você senta numa mesa e você vê que aquelas pessoas começam a falar de pessoas que estão ausentes, é fraco demais. Alguém que fala mal de outro pelas costas é muito fraco. É fraco. Eita, é fraco demais. Porque a pessoa não está ali para se defender. Quer falar com alguém, mal de alguém, fala na frente dele. E veja a forma de reação. Pessoas estão levando raiz de amargura. Veja, vou dar um exemplo aqui. Está eu e minha esposa. Aí eu digo para minha esposa, Jana, vê, está vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa é ruim. Qual o dia que minha esposa vai chegar perto daquela pessoa? Quando? Nunca. Quando? Nunca. Se ela chega para mim e diz, André, olha, tem cuidado com fulano, porque fulano, olha, fulano onde bota o pé, seca até pimenta. Eu disse, epa, não quero nem perto. Por quê? Semeou contenda. Disseminou contenda. Raiz de amargura não traz cura. Raiz de amargura não traz prosperidade. Raiz de amargura tira a tua paz. Raiz de amargura tira o teu sono. Raiz de amargura tira o teu prazer de viver. Palavra de Deus. Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Deus não vai tirar ninguém. É você que vai se excluir da graça de Deus. Amados, amargura é o resultado da falta de perdão. É o terreno que o inimigo usa para semear toda a obra do maligno. Eu vou falar aqui para vocês um exemplo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. Nós vimos que a falta de perdão, ou a raiz de amargura, dá poder para o diabo, o inimigo das nossas vidas, reivindicar, oprimir e atormentar pessoas. Nós vemos aqui, lá em 1 Samuel, é bíblico isso aqui, né? Falando sobre Saul. 1 Samuel, capítulo 18, do verso 8 ao 10, conta a história que Saul ficou muito irritado. Porque ele ouviu uma música, um refrão de uma música, onde as mulheres estavam cantando. Davi matou seus 10 milhares. Saul matou seus milhares. Ele ouviu aquilo dali e disse, epa, estão dando mais glória para ele do que para mim. Até na rima, na língua deles, era uma forma de adequação para a poesia, para aquela canção. Todo mundo vibrando. Davi matou os 10 milhares, Saul matou seus milhares. E aí Saul disse, oxe, estão dando glória a ele, não a mim. Eu sou o rei. Ó, cresceu aquela ira dentro dele, amados. Ele começa a dizer, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta? Senão o reino. No dia seguinte, um espírito maligno apossou-se de Saul. Saul era ungido, sim ou não, Jana? Sim. Já Saul era rei? Sim. Saul estava tomando conta do povo de Deus, sim ou não? Sim. Mas ele cometeu um pecado que traz malignidade para ele. Ele ficou com inveja do seu irmão. Inveja do... Eu sou o que mesmo do teu pai? Genro, né? Ficou com inveja do seu genro. Davi era genro de Saul. Ai, quer tomar meu reino. Só falta tomar meu reino. E aqui dali eu acho que ele passou a noite todinha. O que é que eu faço com esse cara? Mato, não mato. E aí um espírito maligno veio na vida dele. E aí onde vem uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que aquele espírito maligno atormentava Davi. Atormentava Davi não, atormentava Saul. Que Saul só se acalmava quando Davi chegava perto e começava a tocar a sua harpa. E mesmo assim, Saul tentou com a vida de Davi 2 vezes, cravando lança para poder matá-lo. Tem muita gente que é assim, amados. Escuta a palavra da fé, tá bem, mas no coração, eu odeio esse pastor, eu odeio a mulher do pastor, eu tenho inveja deles. Tem uma frase que Jana falou ontem: para você viver o que eu estou vivendo hoje, você vai ter que passar por tudo que eu passei. Eu acho que você não tem estrutura não, porque cada um tem uma estrutura diferente, e Deus sabe colocar o peso certo para cada vida.
Para você viver o que eu estou vivendo hoje, você vai ter que passar por tudo aquilo que eu passei. E amados, não é desabafo, é uma realidade. As pessoas estão aí criando uma imagem negativa de pessoas que nunca andaram, nunca sentaram à mesa, nunca tiveram uma caminhada junto. Há um ditado popular que diz assim: quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Então, você não vai comer 1 quilo de sal num dia. Você tem que comer, dá quase um ano. Eu creio que dá isso. Mas muita gente está querendo saber das coisas e começam a ter inveja. A inveja é uma coisa terrível. Eu quero ser, eu quero. E nisso, amados, Saul teve inveja de Davi. Estavam no mesmo time, no mesmo exército. Mas ali ele disse: não, a glória é minha, não pode ser dele. Tem gente que está roubando a glória de Deus. A glória, a honra e o louvor é dele. É Deus que faz tudo, amados. Quando nós lemos isso aqui em Hebreus capítulo 12, verso 15, cuide para que ninguém se exclua. É vocês que se excluem da bênção, da promessa, da prosperidade, da paz, da saúde divina. Quando você contém na tua vida raiz de amargura, pensamentos impuros, quando você não tem domínio sobre sua carne. E nisto, amados, Tiago capítulo 2, verso 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu prefiro dar misericórdia. Há um ditado popular que diz assim, que o mineiro, ele dá um boi para não entrar numa briga, mas também ele dá uma boiada para não sair dela. Eu sou o contrário. Eu dou um boi para não entrar numa briga e também dou uma boiada para não entrar numa briga. Eu prefiro perder a razão do que perder a minha paz. Nisto, quem tem misericórdia, recebe misericórdia. Quem age com a espada na mão, para quem baixou a cabeça, juízo virá sobre ela. Eu não estou aqui para apontar, acusar ninguém, mas eu quero dizer uma coisa, que a misericórdia do Senhor, ela é suficiente se você se arrepender. Quando há um arrependimento contrito, coração quebrantado, Deus não despreza. Pessoas que são altivas, soberbas, orgulhosas e vivem à frente de ministérios vão pagar um preço muito caro, porque estão colocando uma canga em quem não aguenta. Nós estamos aqui, no Ministério da Palavra da Fé em Caruaru, naquele lugar, na Rua Belmonte 352, declarando e acolhendo pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas à verdade e não serem conduzidas ao espírito do engano. Tanta gente andando no espírito do engano e as pessoas dizendo: não é Deus. É não, amados. Feitiçaria. Toda forma de rebeldia é feitiçaria. E toda rebeldia contamina muitas pessoas. Toda raiz de amargura contamina muitas pessoas. Nisto, estou falando da palavra. O perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida da alma. Quer viver bem? Perdoe. Quer viver bem? Solta os pesos. Quer viver bem? Pare de falar da vida alheia. Quer viver bem? Fale de Cristo. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. E pessoas estão pregando liturgias, doutrinas, pensamentos, sofias, pessoas que estão fazendo facções, pessoas que são do inferno, onde passa, deixa o rastro do inferno, destruição. Amados, vou dar um exemplo aqui, eu guardei mal que aquela pessoa me fez e trago dentro de mim. Pessoas dizem isso. Está carregando tumor, está carregando câncer, está carregando doenças, está carregando avareza, destruição, miséria. A decisão é entrar no passado e perdoar todos quantos os feriram. Eu tenho meu coração limpo. Eu tenho as minhas mãos limpas. Eu tenho minha consciência limpa. Porque essa verdade liberta. Andar em perdão é andar em vitória. Quando você liberta os que ofenderam, o primeiro a experimentar a libertação, a cura, a paz, é você. Quem guarda rancor é pegar uma brasa viva, segurar na mão, pensando que o outro vai se queimar. Quem se queima é você. Quem guarda mágoa, rancor, é a mesma coisa que está tomando veneno, pensando que o outro vai morrer. E pasme, todas as pessoas que se levantam para falar mal de alguém, estão amarguradas e querem que você fique igualzinho a ela. Sem paz, sem alegria. Lucas 6,37 diz a palavra do Senhor: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Dele será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês.
Pois a medida que usarem também será usada em medida para você. Eu nunca plantei nada na vida de ninguém para trazer destruição. Estou plantando vida. Palavras que geram vida. Mas eu não vou permitir que o inimigo entre no meu território. Deus nos deu uma palavra tão poderosa para que a gente possa estar andando. Este é o ano de crescimento, este é o ano de fortalecimento, este é o ano de domínio, esse é o ano que a gente vai declarar que nós iremos crescer em meio à adversidade, que nós iremos prosperar em meio à crise. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações, mas eu tenho que estar em plena paz em Cristo Jesus. Pessoas que não vivem o melhor de Deus, porque vivem sendo guiados pela sua alma, pelo seu coração. Amados, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Se nós perdoarmos, receberemos perdão. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Eu vou trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de profecia. Alguém está no leito de cama com dores por causa da falta de perdão. Pessoas que já eram para estar curadas instantaneamente, de repente, Deus, mas guardam raiz da amargura no coração. Libere perdão e receba cura. Libere perdão e seja próspero. Libere perdão e seja aceito por Deus. Libere perdão e as suas orações serão ouvidas. Vou terminar aqui hoje, mas amanhã nós temos mais assunto. Perdão não é uma opção. Guarde isso. Diga assim comigo: perdão não é uma opção. Não é uma opção. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui no 1º de outubro declarando esse jejum nacional, onde estaremos declarando: Senhor, perdoa a nossa nação, sara a nossa terra. E no Ministério Palavra da Fé, hoje, 00:01, todos os Ministérios Palavra da Fé estão convocados para participar deste jejum. E você que está me ouvindo também, quer vitória? Jejum. Quer mandar esses cão embora? Jejum e oração. E você será mais do que vencedor. Quem interagiu conosco, Jana, nesta terça-feira? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Irmã Célia, Claudilene, Zéza, Obrigado. João Filho e Laininha, Ilza, Valéria Vila, Carla Gomes, Jocélia, Gabriele, Cícera Maria, Eveline, Edinalva, Evelyn, Vilma, Lúcia, Márcio Bia, Edleuza, Gilda, Fátima Macena, Janaína Rafaela, Edinalva, Silvana e Adriana, Amém, Jesus. Nalva, Cineide, Lúcia, José Marques, Márcia, Wellington, Liliane, Maria de Fátima, Aparecida, Joséilda, Nilton, Geisa, Irmã Cleonice, Manuel, Ivonalda, Genivalda, Leandro, Luísa, João, Arielle, Luana e Lorena. Amém. Coloca aí nos comentários, você que está me vendo aí pelo Facebook, perdão não é opção. E amanhã nós vamos continuar. Temos aqui pelo WhatsApp da rádio 998195656. Eu repeti, 998195656. As pessoas que pediram oração aqui pelo WhatsApp da rádio, nosso irmão Genilson aqui está nos ajudando também. Eu agradeço ao irmão. Quem mandou aqui foi Maria de Lourdes, orar pelos enfermos. David Souza, orar pelas famílias. Letícia, orar por quem está com depressão. Irmã Cida, lá de Taquara, orar pelos irmãos e funcionários. Amém. Amados, vou falar uma coisa para você. A depressão, primeiro começa com opressão. E a opressão, ela vem pela amargura no coração. Veja, são estágios. Uma opressão, uma amargura no coração. Aí vem a opressão, aí vem a depressão. E o último estágio vai ser a possessão maligna. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Vamos orar? Senhor, te peço, Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, aonde ela foi ouvida, traga cura, libertação, salvação e alegria também. Porque o perdão não é uma opção. Nós declaramos, ó Pai, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam curadas, que pessoas que estão com depressão, opressão, síndrome do pânico,
ansiedade, Senhor, traz a elas um bálsamo, um refrigério. Essa palavra que é alimento para nossas almas, palavras que geram vida. Venha trazer agora um norte, uma direção, que seja bússola para aqueles que estão desnorteados nesta terça-feira. Pessoas que estão enfermas nesse momento. Nós estamos declarando a tua mão poderosa, Senhor, tocando agora em pessoas que estão doentes, acamadas, sem forças, sem vida e sem alegria. Nós declaramos vida, o sopro de Deus, agora, entrando sobre vossas narinas e declarando vida sobre cada órgão, sobre cada músculo, sobre cada tendão, sobre cada osso, sobre tua mente, em nome de Jesus. Seja curado, em nome do Senhor Jesus. Famílias ajustadas, famílias renovadas, famílias transformadas para a glória de Deus. Pai, esta é a minha oração, ligando os céus sobre esta terra, sobre aqueles que estão trabalhando, sobre os garis, mototaxistas, sobre taxistas, policiais, bombeiros, sobre todos agora que são funcionários, que estão aí, muitas vezes coração apertado. Senhor, traz uma forma de paz sobre eles, para que eles possam contemplar a tua bondade e a tua fidelidade. É a minha oração, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Amém. Amados, convocação nacional, 1º de outubro, vai começar às 18 horas o jejum. Só que o nosso jejum, o Ministério da Palavra da Fé, terça-feira, amanhã, quarta-feira, dia 1º, hoje, né, meia-noite e 1 minuto, já começa o jejum. Vamos entrar em guerra espiritual, pela nossa casa, pelas nossas finanças, pelo reavivamento da igreja, por tudo que você possa desejar, o Senhor vai fazer. Creia nisso. Terças e quartas-feiras, hoje culto de oração. Quarta-feira vai começar o nosso propósito. Mais à frente eu vou falar. Nossos cultos na terça vão terminar nos 8h40, né? 8h40, aí vai parar e ali a gente vai fazer um momento de oração e imposição de mãos. Quem quiser ir embora vai, quem estiver doente vai ter que sair dali curado em nome de Jesus. Há uma palavra para você. Essa casta só sai através de jejum e oração. E nós estaremos na brecha, orando e trazendo vida para quem está morto, em nome de Jesus. E domingo, pastor Linda Silva. Sim, rapaz, olha, vamos completar 15 anos de idade, né? Agora no mês de outubro. Dia 5, Encontro de Adoradores. Pastora Linda Cis estará conosco de manhã no Encontro de Adoradores. E à noite também. E tem outra coisa, dia 10 de outubro, no dia do aniversário da igreja, vai estar conosco Esteves Jacinto. Sim, pastor Esteves Jacinto. Valeu a pena esperar. Amém? Então, guarda aí essa programação nossa. Por enquanto, dia 5 agora, domingo, Encontro de Adoradores, pastor Linda Cis, de manhã e à noite. E dia 10, às 7h30, pastor Esteves Jacinto. Que a graça do Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus que enriquece com ela não traz desgosto esteja sobre todos em nome de Jesus. A bênção de Deus, que a graça de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre a tua vida. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom! Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Paz!